O consumidor brasileiro está mais otimista em relação à economia. Mas mesmo animado com o futuro, ele continua usando diferentes estratégias para economizar no dia a dia. Recentemente, a McKinsey tirou uma fotografia do sentimento e dos hábitos de consumo do brasileiro. E foi isso que encontrou: otimismo, porém com certa austeridade e às vezes uma inclinação a pequenas indulgências. Esse retrato, que indica novas oportunidades para os setores de consumo e varejo, é o tema do McKinsey Talks de hoje. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e recebo aqui hoje no nosso estúdio o Pedro Fernandes, sócio da McKinsey em São Paulo, e o Fernando Rosa, presidente da Kraft Heinz no Brasil. Bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui de novo no nosso estúdio. Oi, Mariana. Tudo bem? O prazer é meu também. Muito bom. Fernando, também é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado hoje o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas antes de começar a conversa, eu quero lembrar a todos que nos acompanham que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e em podcast, com especialistas da McKinsey e também convidados. Nosso principal objetivo é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. Então vamos começar? Pedro, antes de mais nada, queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre a pesquisa O Consumidor Brasileiro Hoje. Entre tantos hábitos e sentimentos captados, o que você destaca para a gente? Legal, Mariana. Bom, essa é uma pesquisa que a gente faz a cada aproximadamente 6 meses, em mais de 20 países em paralelo, e com isso a gente consegue captar um pouco da percepção dos hábitos e do pensamento do brasileiro nas suas rotinas de compra e de consumo. O consumidor que a gente está enxergando hoje é um consumidor otimista com o futuro, mas austero no presente. Ele está mais otimista do que na época da pandemia. Então, o nível o percentual de pessoas que acredita que a economia vai melhorar aumentou. Porém, uma boa parte dos brasileiros, 9 entre cada 10 brasileiros, estão afirmando que estão usando alguma estratégia para economizar, o que é bem interessante, né? Ou seja, no presente ainda estamos vendo bastante austeridade. Entre as estratégias, a gente está enxergando a troca por marcas mais baratas, que é o que a gente chama de trade down. A gente está enxergando compra de produtos em tamanhos menores, para gastar um pouco menos a cada compra. A gente também está enxergando um pouco troca de canais. O brasileiro está visitando mais lojas e pesquisando mais, mesmo para itens básicos, né? E a gente vê algumas dessas diferenças sendo mais acentuadas, algumas dessas táticas mais acentuadas nos níveis socioeconômicos mais baixos, né? Então são brasileiros que estão buscando ainda mais utilizar dessas opções de compra. Mas apesar de tudo isso, apesar dessas preocupações, estratégias novas e mais planejamento, a gente também viu na pesquisa um consumidor que está disposto a se agradar, né? A gente viu mais da metade dos consumidores pesquisados declara que nos próximos meses vai fazer alguma compra do que a gente chama de indulgência, aquela compra do eu mereço, né? Hoje é meu momento, né? E que são compras que não é vou trocar por uma marca mais cara, é uma compra de um produto que ele não compra usualmente, mas pontualmente por uma necessidade especial ele vai buscar comprar. A gente vê isso principalmente em pessoas de nível socioeconômico mais alto e jovens. Interessante. Bom, acho que tudo isso está muito ligado aí, né, a essa recuperação pós-pandemia, a volta à normalidade, né? Exatamente. Essa é a nossa hipótese também. Legal. E, Fernando, eu vou pegar então a carona aí num dos tópicos que o Pedro trouxe, que é o trade down, que segue alto, como ele falou, mas diminuiu em relação ao período de pandemia. Você tem observado um consumidor fazendo trade down nas suas categorias? E as situações inversas que também você encontra trade up? Não, o trade down a gente tem acompanhado. Eu acho que esse é um momento bem corriqueiro no mercado brasileiro, né? Nos últimos anos a gente vê períodos de trade down que acontecem. A gente, esse ano, por exemplo, tem tido um ano muito bom na marca Quero, que é a nossa marca de valor, produtos de qualidade, mais acessíveis. Em todas as categorias, a marca Quero tem performado muito bem. Mas, por outro lado, a gente acredita bastante, eu acredito muito que a gente evita o trade down construindo marca, né? Então, brand building é algo que a gente tem também investido bastante na companhia. A gente acha que a marca Heinz tem um potencial enorme de estar sempre levando ao consumidor os melhores produtos, as melhores marcas. Então, isso evita o trade down e deixa a gente mais fortalecido nossos produtos da nossa marca de mais valor na companhia.
Vocês têm chegado a ver trade-up também? Ou, como ele falou, são compras de eu mereço aí nessa? O trade-up funciona muito, principalmente para inovações, né? Então, em ketchup, por exemplo, a gente lançou o ketchup pickles recentemente, maionese, a maionese sabor páprica, que a gente inova na categoria e chega em cheio para o consumidor que procura com indulgência novos sabores, curiosidade de novos sabores, colocar novos sabores no seu lanche, na sua alimentação. Então, através desse relacionamento com o consumidor que busca indulgência e sabor com novidade, a gente com certeza vê um movimento de trade-up bem interessante, principalmente em condimentos, que é a nossa principal categoria hoje na Heinz. É bem isso que a pesquisa fala, né? Mudar num produto que é muito parecido e só mudei porque é um trade-up, porque sem um motivo muito claro, ele não está mudando. Mas eu acho que os exemplos que você deu são bem interessantes, né? Porque são produtos que eles têm um atributo bem diferente do seu produto básico, que o consumidor tem uma propensão a pelo menos experimentar, né? Então acho que ele uma nova experiência. Exatamente. Encontrar essa experiência em outro lugar, em outro concorrente da categoria. Então ele topa pagar um pouco a mais, mas para ter acesso a um novo sabor, a uma nova experiência. Ele vê um valor ali. Ele vê valor nisso. Ele vê o valor. Exatamente. E diante dessas estratégias, Pedro, para economizar, que a gente mencionou aqui, parece um pouco contraditório a gente dizer que os consumidores também estão dispostos a compras indulgentes, né? Os pequenos luxos. Enfim, a gente comentou um pouco sobre isso, mas como é que essas duas coisas coexistem ali de forma no geral e no dia a dia mesmo? É interessante, né? Porque os números são muito claros. O percentual de consumidores que fala que está fazendo o trade-up ativo é muito baixo, é menos de 5%. E mais da metade diz que está se planejando para comprar alguma coisa indulgente. Qual que é o nosso entendimento da situação? E aproveitando que o consumidor... o gancho do Fernando, e também falando que o consumidor está dizendo que está otimista, né? Então a gente está vendo um consumidor que está enxergando que o futuro vai ser bom. Então ele está se permitindo, saiu daquele mindset de pandemia, que era um mindset de não sei como vai ser o futuro, incerteza, é melhor eu me controlar, não estava se permitindo tanto esse tipo de gasto. Agora já se permite ainda mais uma coisa que talvez tivesse um sentimento meio represado ali, né? Tanto meio culpado, né, de fazer um gasto... Tanto é que na nossa pesquisa, as categorias que mais tiveram essa intenção de compra de indulgência são categorias como vestuário, como higiene pessoal e beleza, né? Então, alguma coisa de tratamento da pele, perfumes, essas coisas que talvez ele não tivesse comprado na pandemia e represou uma necessidade e agora ele vai fazer esse eu mereço, né? Já o trade-up em si, que é assim, um produto que eu consumo, já estou consumindo constantemente, a gente não está vendo ele mudar para uma marca mais barata sem ter um motivo muito claro, que é isso que o Fernando estava falando, né? Está sendo o contrário, né? Está sendo a alavanca para os produtos que ele tem um consumo mais recorrente e que ele não quer fazer o trade-down, tem tipicamente sido a embalagem menor. Né? Então a embalagem menor, o desembolso menor, tem sido uma das formas que boa parte dos consumidores tem declarado que tem feito, principalmente nesses itens que a gente chama de mais essenciais, né? Dado que ele não quer abdicar necessariamente da marca. Bom, gente, antes de continuar a nossa conversa, que está ótima, eu quero lembrar a quem nos assiste e também quem nos ouve, que a gente tem uma página especial dedicada a essa pesquisa que o Pedro mencionou. O link está disponível aqui no QR Code que aparece na sua tela ou na descrição do episódio. Não deixe de acessar. Lá tem todos os dados, né, Pedro, que você está mencionando, bem granulares. Acho que as pessoas podem ali acessar, né, e ver todos os detalhes. Exatamente. Fernando, na sua percepção, essas estratégias todas que a gente tem falado de trade-up, trade-down e das embalagens menores, elas são homogêneas? Você vê o mesmo comportamento nas diferentes regiões aí do país? Ou o que você observa? Em relação ao trade-up e o trade-down ligado à embalagem, eu acho que essa é uma ferramenta muito importante que a indústria pode utilizar para performar nesse momento, né, de trade-up, trade-downs que o Pedro está descrevendo na pesquisa, né? A gente, por exemplo, tem tido uma alta nas vendas muito grande do nosso mini sachê, né? De ketchup, maionese, que está muito no restaurante e tal. Então, que é o consumidor se dá ao prazer de consumir em pequena e menor quantidade, desde que seja com sabor, a marca. Mas qual que é a diferença? O consumidor que compra o pote maior, porque ele experimenta mais, ele varia? E aí, não só no mini sachê, mas nos nossos potes menores, tem performado melhor, porque é um desembolso mais baixo para ter acesso a um produto melhor, em detrimento de um produto eventualmente maior,
que não vai dar a mesma experiência para ele. Ou seja, eu tenho um budget controlado, eu vou gastar aqueles reais que eu me programei, mas ainda que com menos produto, eu vou ter a melhor experiência para mim e para minha família. E do outro lado, também nas embalagens maiores também é uma realidade, porque a indústria tem que colocar bastante inteligência em saber, às vezes a gente consegue entregar numa embalagem de 1 quilo, 1,5 kg, também uma experiência melhor, aí no caso, com desembolso maior, mas uma equação de produto melhor. E o food service também está olhando para isso e está indo atrás disso, né? Então, como é que eu consigo ter mais produto, mas para oferecer uma equação melhor para o meu consumidor, ou diretamente ou via o varejo, ou via o food service. Mas o mais legal dessa história é que o Brasil é um continente, né? Então, a gente começa a ver o consumidor muito mais exigente pelo país ao seu paladar diferente. Então, pegando o ketchup como exemplo, a gente nota que no Nordeste, ketchup do nordestino, que o Nordeste gosta de consumir, é diferente do que é vendido aqui em São Paulo, né? Então, a gente tem colocado bastante inteligência por trás de ouvir o consumidor e tentar levar a melhor fórmula na marca que mais está se aproximando do consumidor no Nordeste. A gente adquiriu a Hemmer no ano passado, estamos apaixonados pela marca e pelos consumidores do Sul. A Hemmer é uma marca que cresceu no Sul do Brasil. O Sul do Brasil é um país, né? As pessoas têm gostos específicos, se relacionam com as marcas de forma diferente. A Hemmer é uma marca muito querida lá. Então, como é que a gente consegue colocar uma inteligência por trás e levar toda a tradição dos 100 anos de uma marca e oferecer ao consumidor a melhor equação, seja em produto ou seja em tamanho de embalagem, price point. Tem sido uma jornada bem interessante. Achei super interessante que, assim, que você tem um portfólio que te permite você tomar decisões muito diferentes entre região e mesmo entre canal, né? E acho que uma coisa que você comentou que são os tamanhos grandes, né? Curiosamente, é uma tática muito, muito utilizada nos Estados Unidos. Quando ele vê a resposta, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, ele aparece como uma das primeiras tamanho grande. Aí você lembra daquelas grandes lojas dos Estados Unidos, sempre tem aquelas coisas gigantes. E aqui no Brasil não é a primeira, não é nem a terceira nem a quarta. Assim, tem 4, 5 coisas que o cara faz antes de tamanho grande. É interessante, quando você vai, hoje, obviamente, no Brasil, o canal atacarejo, Cash and Carry, está crescendo muito. Você vê, obviamente, tamanhos grandes, mas você também vê o tamanho normal. E você vê, quando você compara um atacarejo do Brasil com um hipermercado dos Estados Unidos, você vê um mix de embalagens muito mais amplo aqui, né? Acho que o atacarejo já está percebendo que não é só o grande que funciona aqui, né? É um excelente ponto esse, Pedro. Eu acho que a fórmula do sucesso do atacarejo no Brasil é exatamente entender o portfólio correto na região e no consumidor que ele está inserido. Não necessariamente são grandes packs, são grandes embalagens que vão fazer o canal performar. Exatamente. É muito melhor você oferecer ao consumidor o que ele está procurando lá. O consumidor que vai no Cash and Carry hoje, ele não está buscando tamanhos maiores no Brasil, ele está buscando uma equação melhor. Exatamente. E se essa equação melhor for um produto menor, uma embalagem menor, mas um preço imbatível, ele vai comprar. Exatamente. Isso a gente está vendo bastante também. Pedro, essa pesquisa trouxe aí uma série de insights, né, para o varejo. Quais são os principais? Para tentar resumir, acho que eu vou falar de alguns pontos que o próprio Fernando já trouxe, né? Então, o primeiro que a gente está posicionando é que o sortimento tem que seguir o sentimento, né? Então, assim, se o consumidor está sentindo que é o momento de repensar algumas das compras, comprar tamanho menor, mas tem indulgências, se você é uma empresa de bens de consumo hoje, o teu portfólio tem que refletir isso. Isso que ele falou, né? Um pouco do que o Fernando falou. Tem que estar presente em todas as ocasiões, tem que ter o produto que é uma inovação que traz a indulgência. E se você é um varejista, você tem que ter também essas ofertas, as tuas ofertas não tem que ser só, você não precisa necessariamente só focar em a grande promoção, a promoção profunda, o preço, você também pode, com jogadas de portfólio, você oferecer uma equação de valor muito, muito interessante para o seu consumidor hoje, né? A segunda implicação é que a gente viu muitas diferenças por nível socioeconômico, por faixa etária e por região na nossa pesquisa. O que só, mais uma vez, reforça que o Brasil é um continente, como o Fernando disse, né? Então, cada vez mais, tática regional faz todo sentido. Estratégia regional faz todo sentido. Acho que o Fernando deu um exemplo perfeito aqui, né? Com o que eles fazem com o Hemmer versus o portfólio que eles têm no Nordeste. E o terceiro ponto que ele também trouxe mais do que nunca, esse é o momento para entender muito o consumidor. Então, se tem um lugar para não economizar aqui, é no Consumer Insights, né? Se você é um varejista ou uma empresa de bens de consumo, saber coisas, a missão de compra,
quais são os trade-offs que o consumidor faz na cabeça dele, o que ele enxerga, o valor de cada embalagem. Esse é um momento para você entender isso, mergulhar cada vez mais, porque sem isso você não vai conseguir fazer as duas coisas que eu falei antes. E os consumidores estão pesquisando bastante, Os consumidores estão então... pesquisando, os consumidores, a missão de compra está evoluindo muito, a gente vê que mesmo compras de alimentos e produtos de limpeza, etc., tem pesquisa online muito mais, que é uma coisa que foi uma herança da pandemia também. Então o consumidor está mais ligeiro, então é a hora também do varejo e da empresa de consumo ser mais ligeira também e entender esse consumidor. O que a gente tem feito bastante lá na Kraft Heinz, a gente tem um projeto chamado The Kitchen, né, que são pessoas que ficam lá no nosso departamento de marketing 100% do dia focadas em interagir nas redes sociais. Não nas nossas, mas nas redes em geral. Entender o que está por aí. Então, elas estão o tempo todo monitorando o que está se falando no mundo. Ou de tendências, ou de que falam das nossas marcas, das nossas categorias. Isso está produzindo um número de dados incrível. É muito dado, muito insight. E aí, isso, na área de inovação, na área de marketing, depois captura esses dados e gera conteúdo com isso. Tem sido a nossa maior fonte de ideias para inovação, embalagem, sabor, a tentar o mais rápido possível atender ao que o consumidor está pedindo. Hoje, a tecnologia no mundo permite que a gente tenha esse acesso e quem agir mais rápido vai sair na frente. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje os dados são realmente em todas as áreas, né? Exatamente. E tudo em tempo real, uma forma fácil de coletar, então não tem desculpa para não fazer isso, né? Hoje em dia, se você é de consumo ou de varejo. Gente, infelizmente estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas Fernando, queria ver se você tem alguma consideração final, alguma dica ou alguma estratégia que você fez diante aí desse novo cenário que tem funcionado, que você poderia compartilhar. A gente também está muito otimista, né, com o mercado brasileiro, com os próximos anos de Brasil. Eu acho que não é o momento de voltar para aquela equação de mais com menos e tentar. Eu acho que é o momento da gente se conectar de fato ao consumidor, investir no consumidor, investir em dado, investir em entender o que o seu consumidor está querendo e construir marcas fortes. Construindo marcas fortes, sejam elas marcas de valor ou premium, mas que sejam fortes para o seu consumidor e que, sabendo extrair dos dados conteúdo para gerar insights, inovação, entender todo o continente no Brasil, a gente tem a chance de sucesso fica muito maior, fica muito mais próxima e a equipe fica muito mais segura de que os negócios vão caminhar de uma forma positiva, não só para a empresa, como para o varejo, mas também para o consumidor, que vai começar a achar a sua própria equação nas lojas com muito mais facilidade, né? Ou vai ter acesso à indulgência, vai ter acesso às marcas que ele sonha em consumir numa equação que cabe no bolso dele, né? Então, esse ciclo virtuoso de comunicação diária e o tempo todo entre as empresas e o consumidor é um campo super a se explorar pelo Brasil nos próximos anos. É o que já acontece nos Estados Unidos, muito mais avançado. Agora nós temos que acelerar e ir para dentro desse novo mundo aí de tecnologia e consumo. Excelente. Aí, Pedro, e você? Como é que você encerraria aí? Que mensagem final? Eu acho que o Fernando colocou muito bem, né? É um momento para... não é um momento de retroceder e voltar para, olha, como o consumidor está sendo austero, agora eu vou entrar numa dinâmica de promocionar mais para ganhar share. Acho que esse é um momento ao contrário. O valor a ser criado está em achar táticas inteligentes de portfólio, de posicionamento, de precificação, de canais, e tem muito valor a ser criado e muita necessidade do consumidor a ser atendida também. Ótimo, muito bom, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui de volta, compartilhando com a gente todos esses insights, essa pesquisa. E muito obrigado, Fernando. Foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui hoje. Eu agradeço. Foi um prazer aprender com vocês também, aprender a pesquisa. A gente também aprende muito contigo. Exemplos ótimos. Espero que vocês dois voltem, hein? Voltaremos. Em breve. Muito com a gente. Muito legal. Obrigada também a você que ficou com a gente aqui nos últimos minutos. E para saber mais detalhes sobre a pesquisa O Consumidor Brasileiro Hoje, acesse o QR Code que está na sua tela. Ou entre em contato com os nossos especialistas pelo e-mail mckinsey-talks@mckinsey.com. E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e também os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!